Olá, meus irmãos, nós estamos no 37º dia da campanha, 40 dias de jejum e oração, tempo a sós com Deus. E hoje o tema da devocional é a palavra da igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15 diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, porque se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O autor do livro Tempo a Sós com Deus, quando ele teve um encontro num congresso internacional, um pastor virou para ele e perguntou sobre a igreja brasileira. E ele teve que responder muito envergonhado. A igreja brasileira é grande, mas não tem profundidade, né? Então, claro que nós não precisamos, não podemos, julgar ninguém, mas Jesus disse que podemos conhecer alguém pelos frutos, conforme está em Mateus capítulo 7, os versos 15 ao 23. E no meio da situação que a nação brasileira vive, muitas das igrejas de Cristo e seus membros não têm desempenhado o seu papel de agente transformador da sociedade, como sal da terra e luz do mundo. Então, muitas doutrinas têm penetrado no seio da igreja, doutrinas estranhas, O humanismo tem assolado as igrejas de tal forma que muitos entendem que Deus foi posto a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. Ou seja, Deus virou garçom, e não o homem, que deve ser servo, a criatura servindo ao seu Criador. Tudo mudou, incrível. Isso acontece nas pregações nessas igrejas que esqueceram. Muitos pregadores anunciam vantagem de ser cristão. Em vez de pregar arrependimento, conversão e volta para Deus. Ideias de prosperidade, vitórias, conquistas e possessão de bens materiais têm sido a base do ensino e pregação de muitas igrejas, lamentavelmente. É tempo, meus irmãos, de voltarmos para a palavra de Deus, de tal forma que Deus seja o centro e não o homem. O Deus deve ser o centro da nossa teologia e não o homem. A Bíblia é clara quando ensina que nós devemos ser servos. A palavra no grego doulos, que significa escravos, do Senhor Jesus. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quando nos reunimos na igreja, devemos ser, Deus deve ser o centro das atenções e não nós. Deus deve ser o único digno de louvor, de adoração, de glória e de serviço, e não nós. Portanto, precisamos tomar, para isso acontecer, algumas decisões que mudarão o nosso foco, de tirar o ser humano de cena e colocar Deus no seu devido lugar. Primeiro, começa por mim mesmo, pastores. Pastores devem pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade de doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se assim às fábulas. A exposição bíblica deve voltar para os nossos púlpitos, meus irmãos. O púlpito é para pregar a palavra. Paulo instruiu Timóteo: pregue a palavra, ensine o que a Bíblia diz e não o que agrada ao povo. Bíblia, a doutrina bíblica deve ser a base da nossa pregação. Por isso, vale a pena a gente pegar a Bíblia, um livro da Bíblia, fazer uma exposição sobre esse livro, sobre a palavra de Deus, de uma forma correta, fiel em nossos púlpitos. Segundo, nós devemos, então, restaurar a escola bíblica.
A escola bíblica é fundamental para o nosso crescimento no conhecimento de Deus, da sua palavra. Muitas igrejas não têm mais escola bíblica. Você acredita? Não tem. Há pastores que creem, né, que a sua palavra, a sua mensagem ali de 40, 50 minutos é suficiente para alimentar o povo, né, ensinar e pastorear os membros da igreja. Não, ele está enganado. Nós precisamos urgentemente voltar a conhecer as doutrinas bíblicas, nos juntar, nos unir para estudar e memorizar a palavra de Deus em grupos pequenos, onde há mais facilidade de participação. Então, é necessário restaurar a escola bíblica, reunir para estudar a Bíblia. Terceiro, precisamos levar as igrejas para as casas, né? Diariamente, diz a palavra de Deus em Atos 2,46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, para isso, né, quando a gente leva as igrejas para casa, né, a gente cresce, a gente é edificado, né? A igreja primitiva, nos primórdios, lá no início da igreja, eles se reuniam nas casas. O texto diz que eles estavam nos templos e nas casas. Não saia do equívoco de achar que você pode ser também só crente na igreja. Não, tem que ser crente em qualquer lugar. E também, sou crente em casa. Também é um equívoco. Você se reúne nos templos e nas casas, tá bom? Mas a reunião de células nas casas facilita em muito crescimento espiritual. Ali as pessoas podem tirar suas dúvidas. Ali o estudo da palavra é mais direcionado para a aplicação pessoal na vida da pessoa. Ali na célula a comunhão é muito mais efetiva. O texto bíblico fala uns aos outros, né? Ajudar, amar uns aos outros. Ali na célula isso é mais funcional e facilita também produzir novos discípulos para o Senhor. Então, é importante que a palavra, a igreja seja levada para as casas. E quarto e último lugar, precisamos restaurar o sacerdócio universal dos crentes. E aqui, irmão, aqui você precisa estar muito atento a isso, né? Por causa dos equívocos, dos enganos. O que acontece? 1 Pedro 2,9 diz assim: porém, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo cristão é um sacerdote e tem um ministério. Infelizmente, as igrejas produziram um abismo entre os líderes e o povo, numa ideia de clero e leigo. O clero são os profissionais dos púlpitos e ministérios. Os leigos são os membros da igreja. Isso foi criado e é para lamentar, porque todos nós somos sacerdotes. Ninguém tem uma posição maior que a outra. Deus deu dons aos homens para servir para a edificação do corpo da igreja. Então, criou-se essa ideia de que somente alguns têm capacidade de exercer o ministério. A Bíblia diz que a função pastoral pertence a todos os cristãos. Ele manda cuidar. Só o pastor que cuida? Não. Manda edificar. Só o pastor que edifica? Não. Aconselhar, amar e muitas outras funções que somente o pastor faz? Não. Todos nós, a Bíblia fala, uns aos outros. Então, irmãos, é tempo de devolver o ministério a quem ele pertence, que são os membros da igreja, os servos do Deus vivo. A Bíblia, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Portanto, nós precisamos e vamos crer, praticar e pregar isso a tempo e fora de tempo. Nesse momento, eu quero te convidar a falar com o Senhor.
a falar o seguinte: diga a ele que você está decepcionado com as igrejas que não pregam a palavra de Deus. Você está decepcionado? Então diga a ele: Senhor, eu estou tão decepcionado com as igrejas que não pregam a tua palavra. Fale com ele que você tem um compromisso de estudar, meditar e aprofundar-se no conhecimento da palavra de Deus. E terceiro, dê a ele a liberdade para usar a sua vida para espalhar a palavra de Deus. Faça isso agora. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar comigo. Vamos juntos? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra da igreja, que o púlpito das igrejas, ó Deus, possam pregar a tua palavra. Ó Deus, nós ficamos mesmo decepcionados com os púlpitos que não pregam a tua palavra. Os pastores falam de tantas coisas, ó Pai, tantas coisas diferentes daquilo que o Senhor tem na tua palavra, colocando o homem no centro. Ó Deus, quem tem que estar no centro é o Senhor. Então, que os púlpitos das igrejas voltem a pregar a palavra do Senhor. Pai, eu assumo um compromisso nesse momento de estudar a tua palavra, de viver a tua palavra, de meditar na tua palavra, de me aprofundar nos ensinamentos da tua palavra. Ó Deus, juntamente com os meus irmãos que estão orando comigo agora, e também, Deus, ó Pai, declarando que o Senhor tem a plena liberdade de usar a minha vida, ó Pai, e de todos aqueles que concordam com esta oração para espalhar a tua palavra por todos os lugares. Nós oramos, agradecidos por esta campanha, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz.